Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Eu Nunca Fiz Estágio. Aqui nós vamos conversar sobre o dia a dia do escritório de arquitetura. Eu sou Thalita, arquiteta e urbanista e administradora de empresas, e o tema de hoje é cliente inseguro. Cliente inseguro é aquele que fica o tempo todo perguntando, tintim por tintim, ou então mandando mensagem 24 horas atento no WhatsApp, que pergunta de tudo, até o que você nem imagina que ele vai perguntar, ele está te perguntando. É aquele que você não sabe se é inseguro de fato ou se é carente. Tudo ele quer saber sua opinião, que você vá lá na obra conferir, e o projeto, que ele não tem entendimento. Aí é aquele fuzuê. Diferente daquele cliente descolado que nem te liga, que você que tem que correr atrás dele. E esse cliente descolado, só quer paz e amor. O cliente descolado, ele já te contrata para não ter dor de cabeça, para não ter que pensar na obra. Mas o nosso cliente de hoje é o inseguro. Ele quer estar sempre conectado, ele precisa da opinião do arquiteto o tempo inteiro para se sentir seguro, para se sentir acolhido. Saber lidar com um cliente inseguro é muito importante, porque a insegurança dele vai fazer com que você acabe estudando pontos que talvez iria passar batido. Então é importante a gente tirar proveito desse cliente para melhorar, para se aperfeiçoar, para ser um profissional melhor, mais qualificado. Ele vai perguntar várias coisas, desde o desenho, ele não vai ter noção alguma, aí depois no render, depois na maquete 3D e depois durante a obra, ele sempre vai estar ali no WhatsApp com você o tempo inteirinho, querendo saber sua opinião, na dúvida, mas no projeto tá tal cor, mas não seria melhor tal cor, sabe aquele que vai bater o cartão quase todo dia, quase toda hora, e aí o primeiro aprendizado que ele traz para nós é que o combinado não sai caro. Então você tem que deixar muito claro que vai ficar assim à disposição, só que existe uma rotina de trabalho do seu escritório de arquitetura que você precisa estar sempre ali é, abastecendo, não só ele como cliente, mas também outros clientes. Então, no atendimento, eu faço assim, no meu primeiro atendimento eu já falo, olha, eu sou super acessível, o meu trabalho é em equipe, a equipe sou eu, o dono da casa, a construtora, quem vai entregar os móveis, é tudo em equipe. Eu gosto de trabalhar em harmonia e em equipe, mas só que tem que fazer agendamentos com 24 horas de antecedência para eu me organizar minha agenda. E quanto ao WhatsApp, eu estou super à disposição, só que a gente não olha o WhatsApp o tempo inteiro. Então tem que ter paciência, pode ficar calmo, a gente vai responder. Por quê? Porque a gente prioriza aqui no escritório fazer um atendimento de qualidade. E para fazer um atendimento de qualidade, a gente não pode responder rapidinho. A gente tem que parar, prestar atenção no que você está perguntando e aí sim responder, porque senão não vai ficar um bom atendimento. O resultado final não vai ser aquele que a gente tanto espera. Então, a primeira coisa é pontuar. Olha, vou te dar atenção. Primeiro que no primeiro atendimento ao cliente, você não vai saber se esse cliente é o cliente de boas ou o cliente inseguro. Você vai descobrir no decorrer da contratação, né? Conforme for evoluindo os estágios do trabalho que você estiver prestando para ele. Então, por isso que você seja um cliente inseguro ou um cliente descolado, você já tem que deixar bem claro no primeiro atendimento que existem regras a serem seguidas. Por exemplo, olha, eu respondo de segunda a sexta, das 8 até as 17 horas, de sábado e domingo eu não faço atendimento, então tem que deixar bem claro aí o que é possível e o que não é possível, até para a pessoa não se frustrar. E lógico que colocar isso tudo em contrato para deixar muito mais claro e assim a comunicação vai ser mais assertiva. Mas o mais importante de tudo, principalmente para esse cliente inseguro, é o atendimento humanizado. Mas o que seria um atendimento humanizado? Atendimento humanizado é aquele olho no olho, aquele que você
dar atenção 100% naquele momento para aquela pessoa. Quando eu trabalhava numa empresa, no setor de RH, eu tive uma gerente que ela falava assim: naquele momento, a pessoa que você estiver atendendo é a pessoa mais importante no mundo para você. Não importa se o cargo dela é alto ou é baixo, ela é a pessoa mais importante. Então, um atendimento humanizado, você prioriza aquela pessoa. Então, você vai atender, não vai lembrar que tem telefone, não vai lembrar que tem outras coisas, outros problemas para administrar, para resolver. Naquele momento, aquela pessoa vai receber o melhor atendimento do mundo, aquela pessoa vai se sentir um rei, uma rainha. E isso já vai fazer do seu atendimento humanizado. E isso já vai minimizar a insegurança do seu cliente. Eu brinco que o cliente inseguro é a lição de casa do arquiteto. Por quê? A hora que você ia falar assim, agora eu vou descansar, pensar em outra coisa, não. Vai ter ele ali te fazendo uma outra pergunta. Nem sempre a gente é obrigado a saber de primeira a responder a pergunta dele. Mas o ideal é que a gente nem responda. É falar assim: olha, eu vou verificar, porque eu tenho que abrir o seu caderno de projeto e dar uma olhadinha. Se eu responder de pronto, eu posso me equivocar. Então, vamos combinar o seguinte: eu vou terminar o que eu estou fazendo, ou então eu estou entrando numa reunião, vamos agendar para conversarmos pessoalmente, ou então por reunião online, para a gente verificar todas essas suas questões. E assim eu vou conseguir te responder de forma mais coerente para essa dúvida que você tem nesse momento. Mesmo porque a gente quer um escritório cheio de clientes. Então, não vai ser possível a gente saber de cor todos os andamentos de todos os clientes. Já aconteceu comigo de ter cliente com o mesmo nome. Para pensar que comigo já aconteceu de ter dois casais com os nomes idênticos, João e Ana, por exemplo. Então, é muito importante a gente saber o que está falando e por isso não dar respostas sem pensar, sem checar, sem ir lá no nosso acervo daquele cliente, dar uma olhadinha e depois responder ele. Às vezes é coisa simples que a gente até sabe de cabeça, mas às vezes pode ser uma alteração de paginação de piso ou então uma alteração de material. Isso tudo nem sempre pode fazer assim, tá bom, é assim que você quer, então vai lá e faz. Por isso que a gente tem que ter cautela, e essa cautela, ao mesmo tempo, vai trazer a segurança que falta para esse cliente que é inseguro. Você poderia falar assim, não é cliente inseguro, é cliente insuportável. Não, tire proveito disso a seu favor. Você pensa que você, com esse cliente, ele vai estar te treinando cada vez mais para monitorar toda a sua produção, desde a criação do projeto, a apresentação para ele, a aprovação dele, depois a elaboração das peças gráficas, a aprovação da prefeitura, depois o orçamento, o acompanhamento da obra até a entrega final. Então, ele vai melhorar todo esse processo, porque ele vai ficar te exigindo, te exigindo, te exigindo, e você vai estar sempre atento. Então, tire proveito desse cliente, mesmo porque depois que você tiver esse cliente inseguro, todos os outros vão ser molezinha para a gente. Então, a ideia aqui é não perca paciência, respire fundo, lembra de alinhar na primeira reunião que sim, é um atendimento humanizado, sim, você está à disposição, sim, você vai responder a todas as perguntas dele, mas só que existe um prazo legal estabelecido entre vocês para que isso seja o mais assertivo possível, para que não haja erros e equívocos durante esse processo, uma vez que o projeto de uma casa é uma coisa muito importante. Não é uma coisa assim, eu comprei uma caneta na internet, não gostei da caneta, jogo fora e tá tudo bem porque eu perdi 3, 4 reais. Não, a gente está falando de uma casa.
Uma casa geralmente custa muito, custa, para falar numa casinha qualquer aí, vai custar no mínimo 200 mil reais. Então, é uma coisa que a gente tem que se responsabilizar e que a gente tem que levar a sério. Então, passar essa importância, esse valor de que é um bem durável e muito durável, né? Uma casa hoje, em média, a pessoa habita por 30 anos, uma vez que uma casa, o investimento é muito alto para a gente ficar correndo riscos desnecessários. Todo cuidado é pouco. A gente não pode tratar com negligência. E aí você vai ver, se você tratar desse jeito o seu cliente inseguro, ele vai acabar fazendo propaganda de você para outras pessoas, porque ele vai perceber o carinho, a atenção, o respeito, o cuidado, a reciprocidade que você tem em todo esse processo. A gente também tem que levar em consideração que para a gente é uma coisa cotidiana, a gente trabalha com obra, a gente trabalha com projeto, a gente a nossa linguagem. O que é simples para a gente não é simples para todo mundo. É quando você vai ao médico e ele fala o nome de uma doença, ele fala espontaneamente. A gente, para decorar o nome da doença, leva semanas, né? E tem que ficar olhando lá no receituário para a gente conseguir lembrar. Então, é assim também para a pessoa que nunca construiu. O cliente inseguro é muito mais usual do que a gente imagina. Porque construir não é assim. Ah, vamos construir, tá tudo bom. Sim, rapidinho, daqui, tomou a decisão e vai. Não, envolve muitos profissionais. E isso requer um certo cuidado. E levando em consideração que não é assim, por exemplo, eu tenho muitos clientes que já foram clientes anteriormente, só que no máximo vai ser uma ou duas vezes, ou então um investidor. Ah, ele constrói sempre e me procura para fazer outra casa e outra casa e outra casa. A pessoa que vai morar naquela casa, muito provavelmente, nunca fez uma casa com um arquiteto anteriormente. Se já construiu, antigamente, ia lá, comprava o terreno, o pedreiro mesmo fazia a planta e subia as paredes. Agora que a gente está vendo uma profissionalização, a exigência da prefeitura e, lógico, eu falando isso num cenário de cidades pequenas, né, como a minha. Mas nas cidades grandes já fica mais difícil você construir sem o profissional. Mas então agora é muito novidade para ele entrar em contato com um profissional desse jeito. Então tem que ter muita paciência, porque para ele é novidade. Às vezes a gente acha que é uma coisa banal, mas para ele não é. A gente tem que fazer um atendimento e explicando de outras formas, com outras linguagens, não com a linguagem técnica, porque senão ele não vai entender. E ao explicar de forma simples e objetiva e com atenção, empenho e dedicação a ele, vai ficar mais fácil e aos poucos você vai conseguindo controlar essa insegurança do seu cliente. Agora, com o cliente inseguro, coisas que você não pode fazer de jeito algum é deixar ele sem resposta, ou então demorar 3, 4 dias para responder, ou então falar que isso aí é irrelevante. Não, tem que acolher, tem que dizer, olha, eu vou solucionar o seu problema, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver em qual passo que nós estamos do seu projeto, da sua obra, e a gente vai conseguir chegar em um denominador em conjunto. Isso vai fazer toda a diferença. Brigar, xingar, ignorar não vai ser a melhor opção. Sempre dê um feedback, uma resposta, para que ele se sinta acolhido. Tem coisas que nem é. Olha quem veio nos visitar. Senta ali. Tem coisas que a insegurança dele vão ser resolvidas, não é nem com a gente, é com o fornecedor. Mas você tem que entender primeiro qual é essa insegurança para falar: olha, fulano pode te ajudar, vamos marcar uma reunião com ele? E assim a gente vai caminhando de forma racional, inteligente e clara para lidar melhor com esse cliente inseguro. Para finalizar esse episódio de Nunca Fiz Estágio, me conta aqui
se você achou que faz sentido tudo isso que eu dividi com você. Eu agradeço a sua presença até aqui. Não deixa de se inscrever nesse canal. Um super beijo. Fica com Deus e não esquece, cola em mim que você faz sucesso. Pode. Tchau, beijo.